Você já parou para pensar como seria receber uma promessa que parece completamente impossível de se realizar? Hoje vou te contar uma história incrível que vai fazer você repensar os limites do impossível. Imagine um homem chamado Abrão, vivendo sua vida tranquila em sua terra, quando de repente Deus o chama para uma jornada extraordinária. Sai da tua terra, deixa tua família, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E sabe qual foi a resposta dele? Ele simplesmente foi. Mas essa é só a primeira parte da história. Deus fez uma promessa ainda mais surpreendente. Abrão, já idoso, teria um filho com sua esposa Sara, e através deles nasceria uma grande nação. Parece loucura, né? Sara tinha a mesma opinião. Ela até riu quando ouviu isso. Pensa comigo, um casal na casa dos 90 anos recebendo a notícia que vai ter um bebê. É como se hoje alguém te dissesse que vai ganhar na loteria sem nem ter comprado um bilhete. Impossível, certo? Mas aqui vem a parte mais interessante. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Imagina só a situação, um homem sem filhos sendo chamado de pai de multidões. As pessoas deviam achar que ele tinha perdido o juízo. E quando tudo parecia que ia dar errado, aconteceu. Sara engravidou. Nasceu Isaque, cujo nome significa riso. Aquele mesmo riso de incredulidade de Sara se transformou em gargalhadas de alegria. Mas a história não para por aí. Depois de todo esse milagre, veio o teste mais difícil. Deus pediu para Abraão sacrificar seu filho único. Dá para imaginar a angústia? Mas no último momento, Deus mesmo providenciou um cordeiro para o sacrifício. Ufa! Sabe o que essa história nos ensina? Que às vezes o impossível é só o começo de algo extraordinário. Quando você acha que não tem mais jeito, que todas as portas se fecharam, é exatamente aí que Deus pode surpreender você. E o mais incrível, essa promessa feita a Abraão continua viva até hoje. Através da sua descendência, todas as nações seriam abençoadas. Uma promessa que se cumpriu em Jesus. Se você está enfrentando algo que parece impossível hoje, lembre-se de Abraão e Sara. Às vezes, o que parece ser o fim da linha é apenas o começo de uma história incrível. Depois da incrível jornada de Abraão e Sara, conhecemos Isaque, o filho da promessa. Mas toda a história tem seu começo, e esta começou com uma oração. O servo de Abraão foi enviado para encontrar uma esposa para Isaque, e ele fez algo muito especial. Pediu a orientação de Deus. Imaginem só a cena. O servo chega a um poço e faz um pedido específico ao Senhor. Que a moça que oferecer água não só para mim, mas também para meus camelos, seja a escolhida. E adivinha, Rebeca aparece e faz exatamente isso. Ela não só ofereceu água, mas mostrou um coração generoso e serviu. Mas o mais lindo dessa história é como Deus cuidou de cada detalhe. Rebeca era parente distante de Abraão, tinha as qualidades certas e, principalmente, estava disposta a seguir o chamado de Deus. Quando perguntaram se ela queria ir conhecer Isaque, ela disse sim, confiando na direção divina. E quando Isaque a viu pela primeira vez, a Bíblia nos conta que ele a amou. Não foi apenas um arranjo, foi um amor verdadeiro, nascido da fé e da providência divina. Isaque trouxe Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, e ali começou uma nova história. Mas nem tudo foram flores. Como Sara, Rebeca também enfrentou a dificuldade de não poder ter filhos. E mais uma vez, vemos o poder da oração. Isaque clamou ao Senhor e Deus respondeu. Rebeca não só engravidou, como teve gêmeos, Esaú e Jacó. Através deles, a promessa que Deus fez a Abraão continuaria. Esta história nos ensina que podemos confiar em Deus para guiar nossas escolhas, seja no amor, na família ou em qualquer área da vida. Ele se importa com cada detalhe. Como dizem Provérbios,
Confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele endireitará as tuas veredas. Tudo começou com Jacó, filho de Isaque e Rebeca, herdeiro da promessa divina. Em sua jornada, ele chegou a uma terra distante, onde aconteceu algo que mudaria sua vida para sempre. Imagine a cena. Jacó avista uma jovem pastora chegando com seu rebanho ao poço. Era Raquel. Naquele momento, algo especial aconteceu. Jacó, movido por um sentimento profundo, ajudou-a a dar água aos animais, removendo sozinho a pesada pedra que cobria o poço. Com lágrimas nos olhos, ele a beijou, reconhecendo nela uma conexão divina. Mas o amor nem sempre segue um caminho fácil, não é mesmo? Para ter Raquel como esposa, Jacó precisou trabalhar para seu tio Labão por 7 anos. E sabem o que a Bíblia nos diz? Esses 7 anos pareceram poucos dias para Jacó, de tanto que ele amava Raquel. Conseguem imaginar um amor assim? Porém, após esses 7 anos, veio uma grande provação. Labão enganou Jacó, fazendo-o casar-se com Lia, a irmã mais velha de Raquel. Mas o amor verdadeiro não desiste. Jacó trabalhou mais 7 anos para finalmente poder se casar com Raquel. 14 anos de trabalho por amor. Isso nos faz refletir sobre o valor da perseverança, não é? A história continua com mais desafios. Raquel não podia ter filhos, o que naquela época era considerado uma grande tristeza. Mas Deus, em sua infinita bondade, ouviu suas orações. Depois de muita espera, ela deu à luz a José, que mais tarde se tornaria um dos homens mais importantes do Egito. Esta história nos ensina que o amor verdadeiro vai muito além da paixão momentânea. É sobre esperar, confiar, perseverar. É sobre acreditar que Deus tem um propósito maior, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Como diz em 1 Coríntios, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Jacó e Raquel viveram esse amor em sua plenitude, nos deixando um exemplo precioso de que vale a pena esperar no tempo de Deus. Se você se identificou com essa história, compartilhe nos comentários. Que tipo de amor você está disposto a esperar? É a história de José, um jovem que viveu há milhares de anos e que mudou o destino de uma nação inteira. Tudo começou em Canaã, onde vivia Jacó com seus 12 filhos. Entre todos eles, José era o preferido do pai, que demonstrava esse amor dando a ele presentes especiais, como uma túnica colorida linda e única. Mas esse tratamento diferenciado despertou ciúmes e inveja nos irmãos mais velhos. José também tinha sonhos misteriosos. Certa vez, sonhou que seus irmãos se curvavam diante dele, o que só aumentou ainda mais a raiva que sentiam. Um dia, quando José foi verificar seus irmãos que pastoreavam ovelhas, eles viram a oportunidade perfeita para se livrar dele. Primeiro, pensaram em matá-lo, mas acabaram decidindo vendê-lo como escravo para mercadores que iam para o Egito. Imaginem só, um jovem de 17 anos, arrancado de sua família, vendido como mercadoria. No Egito, José foi comprado por Potifar, um importante oficial do faraó. Mesmo nessa situação difícil, José trabalhou com dedicação e conquistou a confiança de seu senhor, que o colocou como administrador de toda a sua casa. Mas as provações de José não tinham acabado. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo, e quando ele recusou suas investidas, ela o acusou falsamente. José foi parar na prisão injustamente condenado. Mas mesmo ali, ele não perdeu sua fé e sua integridade. Na prisão, José conheceu 2 funcionários do Palácio Real que tiveram sonhos intrigantes. Com a ajuda de Deus, ele interpretou corretamente o significado desses sonhos. Anos depois, quando o próprio faraó teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar, um daqueles funcionários se lembrou de José. Trazido diante do faraó, José explicou que os sonhos eram um aviso divino.
Viriam 7 anos de grande fartura, seguidos por 7 anos de fome severa. Mas, junto com o alerta, José também apresentou uma solução: armazenar alimentos durante os anos bons para enfrentar os anos difíceis. O faraó ficou tão impressionado com a sabedoria de José que o nomeou governador de todo o Egito. Imaginem só, de escravo e prisioneiro a segundo homem mais poderoso do país. José administrou com competência e, quando a fome chegou, o Egito estava preparado. A fome atingiu também Canaã, e os irmãos de José vieram ao Egito buscar alimentos. Eles não reconheceram aquele governador poderoso como seu irmão que haviam vendido anos antes. Após testá-los para ver se haviam mudado, José finalmente revelou sua identidade. E aqui vem a parte mais bonita da história. Em vez de vingança, José escolheu o perdão. Ele entendeu que Deus havia usado toda aquela situação difícil para um propósito maior: salvar muitas vidas durante a fome, incluindo sua própria família. Esta história nos ensina que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus pode estar trabalhando em nosso favor. José passou por traição, escravidão, calúnia e prisão, mas manteve sua fé e integridade. No final, Deus transformou todo o mal em bem. Se você está passando por momentos difíceis, lembre-se de José. Às vezes, não entendemos o porquê das coisas, mas Deus pode usar até as piores situações para realizar algo extraordinário em nossas vidas. Gostou dessa história? Então, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos com mais histórias inspiradoras como essa. Até a próxima!